Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 13 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos hoje a meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Jesus se faz um com os pecadores. Antes de mais nada, é bom lembrar que para um judeu, sentar-se à mesa é um gesto de grande comunhão. Comer juntos significa quase tornar-se parentes, mais que amigos. Jesus não tem medo de mergulhar no mundo dos pecadores. Aliás, chama um deles a segui-lo de perto, entre os seus íntimos. Jesus, que não tinha pecado, se abaixou a tanto. Imagine o que não devemos fazer nós, que somos pecadores, igual todo mundo. Jesus nos convida a irmos ao encontro dos que estão mais longe do seu amor e nos ensina a tornar-nos um com eles, exceto no pecado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria dos impostos e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com os pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. Irmãos, a lupa de hoje será sobre esta frase. Levi se levantou e seguiu Jesus, sem hesitar, sem perguntar nada, sem se preocupar do dinheiro que estava na mesa, sem saber para onde ia e o que teria sido da sua vida. Bem sabemos que este seguimento nunca se interrompeu e continua até hoje no céu. Este seguimento imediato transforma Mateus de ladrão público em apóstolo do Cordeiro que dá a vida por Jesus. Há momentos na nossa vida que têm um sabor de eternidade e de verdade valem uma eternidade. Estes momentos são como que uma bifurcação. Se você pega o caminho do sim, você se levanta do teu lixo e encontra a felicidade eterna, como foi para Mateus. Mas atenção, Jesus não passa duas vezes. Se você pegar o caminho do não ou da procrastinação, então você afunda no mundo e se perde no mar do nada, cheio de tristeza para sempre, igual o jovem rico. A escolha é sua. Não existe ninguém que tenha falado não a Deus e tenha ficado feliz. Assim como não existe uma pessoa que tenha falado sim a Jesus e tenha se tornado infeliz. A felicidade se encontra somente no sim imediato e incondicional a Deus. E isso muitas vezes é questão de um momento. Irmãos, imagine um pouco se Levi tivesse falado a Jesus: "Espere, Jesus, espere um pouco que estou contando as últimas moedinhas." Ele teria continuado a vida inteira nesse lugar vazio e triste, escravo do dinheiro e do rolo. Muito, irmãos, devemos refletir.
Muitas vezes, Jesus atravessa nossa vida como um raio que ilumina a escuridão da noite e nos mostra para onde devemos ir. Precisa segui-lo logo, sem hesitação, porque depois a escuridão volta. Precisa se colocar a caminho longo, porque depois a noite continuará a nos cercar e a nos engolir. Ou você se levanta logo e segue Jesus, ou depois você não terá mais a força de fazer isso. E olhe bem, quando Jesus chama, Ele não dá muita explicação. Ele não faz um contrato com você, com 30 cláusulas. Ele só fala, segue-me. Ou você vai, ou fica atolado para sempre. A formação é importante. Não foi à toa que Jesus passou 3 anos com seus discípulos e discípulas, em um contato direto e estreito. Mas o chamado, a vocação, foi questão de um segundo. Vem e segue-me. E a resposta também foi imediata. A formação vem depois do ato constitutivo e criativo de Jesus em você. Ou seja, Jesus te chama e depois te forma. Você se lembra o que fala São Marcos no início do seu Evangelho? Chamou 12 e os constituiu para estarem com Ele e para enviá-los a pregar. No momento em que Jesus olha para você e te chama, já está tudo fechado, não precisa de muita coisa. Da mesma forma que Deus falou, seja a luz, e a luz foi, assim Ele fala, seja o apóstolo Mateus, e Mateus foi. Assim é para nós hoje. Depois do primeiro chamado, do primeiro sim, vem o seguimento de Jesus. Vem a formação, como foi para Mateus nos seus primeiros 3 anos, seguindo Jesus. Diante disso, nós também podemos nos perguntar: estou seguindo de verdade Jesus, dando tempo para a formação, para escutá-lo na oração? Podemos nos perguntar: sou fiel ao meu domingo Belém, domingo Tábor, domingo Coro, aos meus retiros? Sou fiel à escola de pastores, à escola de sirineus, às minhas formações de consagrado? Estou dedicando tempo à oração para escutar Jesus? Papa Bento XVI assim comenta esse trecho. Outra reflexão que provém da narração evangélica é que Mateus responde ao chamado de Jesus imediatamente. Imediatamente ele se levantou e seguiu Jesus. Esta breve e intensa frase ressalta claramente a prontidão de Mateus ao responder ao chamado. O mesmo aconteceu com Pedro e os primeiros discípulos galileus, que imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Seguir Jesus imediatamente significava para Mateus o abandono de todas as coisas, sobretudo o que lhe garantia uma fonte de lucro seguro, mesmo se muitas vezes injusto e desonesto. Vamos prestar bem atenção à passagem de Jesus hoje, no nosso dia e na nossa vida. Prestemos atenção para responder nós também: sim, Jesus, eu vou. Mesmo que não seja claro para onde Ele te levará e nem para qual missão Ele precisa de você, não tenha medo. Importante é responder sim, logo, com alegria, sem hesitar. Sim, Senhor, toma minha vida. Eu sou teu e te sigo, como uma boa ovelha segue o bom pastor. E agora, irmãos, com essas reflexões no coração, vamos ler novamente o trecho de hoje. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi,
o filho de Alfeo, sentado na coletoria dos impostos, e disse-lhe: Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com os pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Vamos dedicar agora um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais tocam nosso coração. Podemos agora escolher o propósito que guiará o nosso dia. Como podemos seguir Jesus com prontidão, com entusiasmo, com garra, com total confiança, portanto, com todas as pontes atrás de nós? Vamos deixar mais um minuto para pensar em como concretamente colocaremos em prática o nosso propósito.
Ele se levantou e o seguiu. Paz e alegria a todos. E nunca mais voltou atrás. Paz e alegria a todos. Mexer no coração e deixar o amor brotar. Por que tanto dói ser frágil e depender? Deixar-me tocar por outro alguém. A certeza faz com que o medo venha, mas do peito arde um desejo de se dar. Se tu roubares o meu coração, só a ti vou amar, só a ti. Se tu roubares meu coração, só a ti vou amar, só a ti, só a ti. Que vergonha em amar, sim eu sei, sou pecador, mas não suporto viver longe de ti, meu Senhor.